Bom dia também aos meus irmãos. Eu sempre atrapalho um pouco nessa função de microfone, mas glória a Deus. Eu também com isso me preparo um pouco para que as minhas emoções não sejam o maior aqui. Eu quero ter sempre uma palavra de gratidão. Eu estava fora, que vocês sabem, e foi um milagre que aconteceu comigo, porque vocês estavam orando. E eu sou muito grato a Deus por todo o corpo de Cristo que guardou a minha vida para que eu pudesse chegar aqui até agora. Estou cheio de gratidão ao Senhor e à sua igreja, que não pouparam carinho, amor, oração e tantas outras coisas para comigo. E eu tenho muita gratidão a todos vocês. Durante esse período que passei no norte, eu fiquei lá era para ficar uns 40 dias, tive que ficar mais tempo. Estivemos juntos com a igreja, tanto em Porto Velho como Guajará-Mirim e também no Acre, em Rio Branco, no Acre. E foi um tempo muito precioso, a ponto de um dos filhos lá, do Natanael, vir para cá com a sua esposa para ficar conosco aqui. Foi muito bom ouvir o Senhor lá. E durante esse período, Deus falou comigo, e no meio de toda a diversidade, como o Eduardo estava falando, Deus faz milagres. Queria que vocês abrissem as Escrituras, o Evangelho de João, no capítulo 13. Nós estamos nessa mesma situação desse capítulo. Estava para ser tomada a ceia, a última ceia com Jesus. E o Senhor está aqui com o seu Espírito para essa ceia, esse lugar santo, essa mesa santa, entre todos os irmãos em santidade. A glória do Senhor, ela se manifesta assim, no meio dessa santidade. E o texto de João, capítulo 13, ele traz um relato sobre a festa da Páscoa e que Jesus queria passar com eles e tomarem a ceia juntos. E o texto que Jesus fala, ele diz que estava anunciando a sua morte. E ele diz uma frase interessante. Ele diz que ia passar desse mundo para o Pai. E tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E esse foi o testemunho que ele deu de amar até o fim. E ele tomou uma atitude naquele dia de lavar os pés dos seus discípulos. E vocês fiquem tranquilos, porque nós não vamos lavar os pés de todos os irmãos aqui. Mas eu estou tomando esse texto porque não é só a bacia, a água e a toalha, mas Jesus está dizendo desse compromisso que todos nós temos uns com os outros, de lavar os pés. E lavar os pés naquele tempo era oportuno, porque eles caminhavam no meio da sujeira, eles não tinham sapatos como nós temos, tênis, tantas coisas que deixam sempre os nossos pés limpos. Então, hoje, lavar os pés dos irmãos não tem um sentido tão oportuno, mas o que Jesus está dizendo é desse compromisso que, assim como ele fez, nós devemos fazer também. E lavar os pés dos irmãos não é somente com essa bacia e água, nós sabemos isso.
Nós temos andado num tempo e num mundo totalmente corrompido, sujo, mais do que era sujo talvez lá entre os discípulos caminhando pela terra. Hoje a contaminação não é mais assim. Hoje a contaminação é no nosso coração, na nossa mente. Nós passamos muitas horas fora da nossa casa, do convívio com os pais, e nós somos agredidos por palavras mentirosas, enganos, e essa situação toda, ela faz com que ficamos sujos. E muitas vezes vai sair do nosso coração, por estar tão envolvidos com essa situação, coisas também que são desprezíveis. E Deus quer que nós, o corpo, podemos ajudar uns aos outros, ouvindo o coração. Arrependimento, perdão, confissão e restituição é a base de nossa vida em congregação, em comunidade, como vivemos. Então, toda essa contaminação que Jesus fala para eles, deles ficarem limpos, nós precisamos ficar também limpos por causa da palavra que o Senhor tem dado. Ele quer que nós sejamos limpos, limpos de coração, porque os limpos de coração verão a Deus. Então tem uma palavra de Jesus tão maravilhosa que é assim: os limpos verão a Deus. E ele está falando de uma limpeza interior. O Espírito de Deus está em nós, e Ele manifesta dons, Ele manifesta o seu fruto, para nos pôr em liberdade contra todo o engano, toda mentira. Nós ainda vamos viver tempos mais difíceis ainda, mas toda essa sujeira vai ficar fora. A atenção dos pais com os filhos em sua casa. Eles passam muitas horas fora. Quando chegam com muitas coisas que são impróprias daquilo que estão sendo ensinados em casa. E nós precisamos ajudá-los. Não só com os filhos pequenos, mas com os outros filhos maiores, adolescentes, jovens, mais velhos. Ou seja, nós precisamos, como Jesus acaba essa palavra dizendo assim, dando um mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Amém, queridos? Uma palavra quando a gente vai chegar à ceia, que vê toda essa manifestação da bondade de Deus para conosco, nós precisamos examinar o nosso coração como Paulo nos ajuda. E nós temos, então, algo precioso que eu gostaria de ler para vocês, que está no texto de Efésios, capítulo 5. Esse texto, ele vai ficar tão firme nas nossas vidas, de toda a congregação, porque aqui está uma verdade estabelecida. Como nós ficamos limpos, como nós ficamos saudáveis, como nós ficamos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo quer morar num coração limpo, com uma consciência boa, com uma fé sem hipocrisia, porque o amor de Deus é assim que ele se manifesta. E queria então ler esse texto com vocês, que diz assim, capítulo 5 de Efésios, versículos de 15 em diante, diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Paulo podia estar vivendo hoje, para dizer e escrever a mesma coisa que ele escreveu naquele tempo. Os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, ou seja, sem mente,
mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Ontem Volney nos falou da vontade, a nossa vontade e a vontade do Senhor. Foi de grande edificação para todos nós. E o texto continua e Paulo diz assim: não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor. Uma vida cheia do Espírito. Isso é que nós precisamos compartilhar uns com os outros, compartilhar os seus dons, suas virtudes, mas para isso nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E nós nos enchemos do Espírito Santo de uma maneira tão linda, tão saudável, como diz Paulo. Diz aqui que é para nós falar entre nós com salmos, entoar cânticos. É uma nova maneira de falar uns com os outros. Isso cura as pessoas. Manifestar o amor do Senhor cura as pessoas, nos cura e cura a todos. Como a Ingrid falou, curou os outros e curou ela também. Mas nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Vai brotar os seus dons, o seu fruto, e isso vai curar a congregação toda. Nós vamos viver livres, limpos, saudáveis. Essa contaminação do mundo, ela vem, mas não nos pega, porque nós estamos cheios da sua palavra. Essa palavra que lava, que limpa, que santifica. Queria continuar lendo mais um pouco, dizendo assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Nos aproximamos uns dos outros. Os grupos nas casas, nos bairros, em todo lugar. É um tempo de restauração das vidas. Nós nos encontramos para dar glória ao Senhor. E Ele se manifesta em qualquer lugar, por meio do seu Espírito, e nos limpa, nos sara. Eu fui sarado assim. A palavra que vocês mandavam, elas me curaram. E como nós experimentamos isso por meio do seu Espírito, sujeitando-vos uns aos outros. Depois fala como é a relação das esposas com o seu marido, e Paulo traz um acréscimo no meio de tudo isso, dizendo uma coisa tão preciosa. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite ao seu marido, e o marido ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, da mesma maneira que os maridos fazem com as esposas, com os filhos, com toda a casa, para liberar santidade, diz o texto assim, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água da palavra. Antes a água estava numa bacia, agora não está mais. Nós temos as Escrituras em nossa mão, e a palavra é viva e eficaz, e ela é penetrante na nossa vida, e ela nos cura, nos santifica. Diz o texto aqui de Paulo que ela santifica, ela purifica, e nós assim crescemos, e a igreja é sarada. Ele está falando tanto da vida da casa, como da vida da congregação. É uma coisa só. O que vivemos em casa, vivemos aqui, vivemos espalhados nessa cidade. E as pessoas estão chegando para ver o que está acontecendo. Nós podemos ajudar uns aos outros. A palavra de Jesus é uma palavra doce. É uma palavra que traz vida.
Estava com os colegas orando antes do encontro, e todos nós oramos, e o Senhor me deu uma visão. De vez em quando Ele faz isso comigo. Você sabe o que é que eu vi? Uma abelha. Uma abelha. E o Senhor, então, abre sua palavra para me dizer que estava chegando uma doçura entre nós. Irmãos, é uma graça tão grande, e Ele se manifesta através de sua palavra, de seu Espírito, seja por uma visão era pequenininho, uma abelha, eu não sabia o que era aquilo, mas o Espírito Santo queria dizer que nós estamos embaixo de uma doçura, a presença do nosso Senhor, a mesa dEle, o seu Espírito trazendo palavras que vão nos sarar, vão nos limpar. Reparti isso com os irmãos naquela hora, e veio uma palavra que Jonathan, ele estava lendo, está em Provérbios capítulo 16, diz assim: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. É versículo 24, 16 de Provérbios, versículo 24. Palavras agradáveis. Está projetado. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o nosso corpo. Isso Deus quer fazer conosco. Essa abelhinha vai dar grande trabalho aqui. Tem muito mel para se derramar sobre todas as nossas vidas, mas com palavras agradáveis, palavras ditas pelo Espírito de Deus. Nós estamos cheios de alegria, porque a palavra de Deus está entre nós. O Espírito Santo, Ele veio para pegar essa palavra que Jesus disse, para encher o nosso coração e nos limpar. Amém, queridos? Uma gratidão muito grande por ver essa abelhinha e o que Ele vai fazer que parta da nossa boca, do nosso coração, palavras agradáveis, como mel, doces, não só para a nossa alma, mas para toda a nossa vida. Remédio para o corpo, remédio para a alma e uma nova experiência com o Espírito Santo. Amém, queridos? Oramos juntos? Nós vamos tomar a ceia. Ismael está conosco para isso. Queremos nos oferecer agora ao Senhor. Que a palavra doce dele comece a se manifestar entre nós. Essa doçura da sua vida, de nos lembrar, para isso essa ceia, para nos lembrar de tão grande sacrifício que Ele fez. Mas Ele diz que isso ia manifestar a doçura para as nossas vidas, ia nos salvar, ia nos tornar uma nova criatura, para termos comunhão assim uns com os outros. Nós podemos dizer esse mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Esse é o grande mandamento que o Senhor deixou com os seus discípulos. Amem uns aos outros, falem palavras agradáveis, com doçura. Amém, queridos? Oramos então.
Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, que renova essa palavra, a mesma que estava no Teu coração. E no coração dos apóstolos que nos disseram para que, por meio da palavra, que antes Tu usou numa bacia para lavar eles, os Seus discípulos, agora Tu usa a Tua palavra da mesma forma, para nos limpar, para nos sarar. Nós queremos não só chegar à mesa limpos e saudáveis, mas nós queremos estender essa vida para a nossa casa, para o nosso trabalho, para a cidade onde vivemos. Que haja, como nós recebemos para esse retiro, que ia ser um ano da graça do Senhor. Ele se antecipou antes de qualquer coisa para nos dizer que esse era o ano da graça, que Ele ia se manifestar de uma forma diferente. E nós somos testemunhas, vários testemunhos e outros tantos aqui. Aproveitamos com gratidão a presença do Espírito Santo na nossa vida, para sermos lavados, santificados e purificados diante do nosso Senhor e diante dos irmãos. Amém. Obrigado de novo por vocês. Amém, Senhor.